Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, a nossa aula de hoje ela vai tratar então dos fatores metalúrgicos na conformação mecânica dos metais. Então, de cara, alguns fatores que podem causar alguns problemas nos processos de conformação são justamente a temperatura de trabalho do processo, a velocidade de deformação com que ele ocorre, a estrutura metalúrgica dos materiais e a formabilidade. Então, a gente vai abordar eh, cada um deles de uma forma mais resumida. Porque, na realidade, a gente teria que dedicar um tempo muito grande se fosse pensar em cada um deles, no como a temperatura de trabalho ela afeta. Então, teria que verificar para diversos tipos de problemas dentro da conformação. Mesma coisa a velocidade de deformação, a gente teria que ir indo processo por processo e verificando como essa velocidade ela pode causar ou não problemas, né, no processo de conformação. Mas aqui a gente vai ir de uma forma um pouco mais resumida para ter pelo menos uma base concreta de como que ocorre a influência desses fatores. Então, a primeira é a influência da temperatura nos processos de conformação mecânica, né? Então, a gente já havia comentado que a gente pode executar processos de conformação tanto a frio quanto a quente. O que iria influenciar justamente era o tipo de material que a gente tem, né? E também a quantidade de deformação que a gente quer impor a esse material. Então, os metais e as suas ligas, eles são conformados desde temperaturas muito baixas, por exemplo, a temperatura ambiente, né? Até temperaturas próximas à temperatura de fusão deles. Isso varia muito, a gente tem metais com baixo ponto de fusão, então as temperaturas também de conformação são baixas, como tem lá metais duros, por exemplo, onde a temperatura de fusão do metal já é muito alta. Então a gente tem também que impor altas temperaturas para fazer a conformação deles. Então a temperatura ela varia muito, né, para os diversos tipos de metais. Então se faz uma relação entre a temperatura de processamento em relação à temperatura de início da fusão. Uma observação muito importante para todos os cálculos que a gente for fazer em função da temperatura, aqui nessa aula, a gente vai utilizar a unidade do Kelvin. Então, muito importante, se qualquer exercício que for dado tiver em graus Celsius, a gente tem que transformar eles em Kelvin para realizar os cálculos, senão vai dar erro, vai dar problema. Então, essa relação entre temperatura de processo e temperatura de fusão a gente chama de temperatura homóloga. Então, a temperatura homóloga, que a gente vai chamar aqui carinhosamente de TH, ela é a temperatura da peça durante seu estado de conformação, né? Sobre a temperatura de início de fusão do metal, todas elas em Kelvin. Então aqui, um gráfico de variação típica do limite de escoamento de um metal com aumento de TH. O que está acontecendo na realidade desse gráfico? O limite de escoamento ele tá caindo, né? Ele está decrescendo conforme a gente vai aumentando o valor de TH. Então isso nos mostra que a resistência mecânica dos metais ela normalmente cai quando esse TH aumenta. E isso é muito importante quando a gente está falando em processo de conformação, né? Porque durante o processo de conformação a gente quer uma resistência menor do metal para facilitar o processo de deformação e, consequentemente, o processo de conformação. Por isso que essa temperatura homóloga, TH, ela é muito importante durante os processos de conformação. Na prática, o que isso significa? Significa que a gente vai ter que despender uma menor potência para executar a operação à medida que esse TH ele vai aumentando, né? Mas nem tudo são flores, né? Existem uma variedade muito grande de metais que eles têm um problema muito sério de oxidação a altas temperaturas.
E se a gente está aumentando o TH, obviamente a temperatura no processo está aumentando, né? E isso impacta com que esses metais eles acabem oxidando mais rápido também. Então as taxas de oxidação deles vão crescer também com o aumento de TH. Então aqui a gente tem alguns exemplos, materiais como zircônio e titânio, eles sofrem uma forte oxidação em altas temperaturas. E essa oxidação, esse oxigênio absorvido por esses metais, ele acaba tornando eles extremamente frágeis, ou seja, extremamente quebradiços. E o que isso influencia no nosso processo de conformação? Dependendo das tensões que a gente aplicar, o material não vai se deformar de forma adequada e vai acabar então fraturando. E isso não é o que a gente quer, né? Na deformação a frio, o que acontece, a gente já comentou, é o endurecimento por encruamento durante a deformação. Então a gente está deformando a frio determinado tipo de metal, ele vai encruando e vai endurecendo, vai enrijecendo, né? Até que chega um certo ponto que a gente satura aquele material ali. E aí não conseguiria mais executar novos processos de conformação sem que começasse um processo de extricção e fratura desse material. Já na deformação a quente, aqui uma informação importante: a deformação a quente ela ocorre quando o valor de TH está acima de 0,6. Então ocorre um amaciamento simultaneamente com o encruamento. No encruamento, ele só ocorre o endurecimento. Já aqui na deformação a quente, junto com esse endurecimento, simultaneamente ocorre um amaciamento. E a tensão de escoamento do metal cai com a temperatura. O que que isso quer dizer na prática? Isso nos permite a gente aumentar a deformação desse material, aumentar as etapas de conformação. Por quê? Antes, como a gente tinha lá no encruamento, o material ia endurecendo e nos limitava, né? Aqui, simultaneamente, ele amolece, ele amacia. Então, isso nos permite mais etapas de conformação sem que ocorra a fratura desse material. Aqui, como eu comentei, tem metais que têm baixo ponto de fusão. Um exemplo desses metais é o chumbo, que tem uma temperatura de fusão de 327 graus Celsius. A temperatura ambiente já é suficiente para a gente conformar esse chumbo. É o que a gente vê na prática, né? Se a gente pegar aí um pedacinho de chumbo, ali com uma pequena batidinha, sem muita força, a gente já consegue deformar esse chumbo aí. Isso significa que a gente já está na temperatura de conformação dele. Porém, tem metais que têm um ponto de fusão mais alto, né? Um exemplo deles é ali o nióbio, que tem uma temperatura de fusão de 2.415 graus Celsius. Então a temperatura para a conformação desse nióbio é de cerca de 1.000 graus Celsius. Então já é uma temperatura bem alta, né? Então a capacidade do metal sofrer deformação a frio é limitada pela formação de trincas e ocorrência da fratura, como eu comentei, né? Tem uma limitação. Se nesse tipo de operação a gente necessitar de grandes deformações, a gente vai ter que intercalar ciclos de conformação a frio com um processo de recristalização estática. Então a gente tem que levar essa peça para um forno, executar a etapa de recristalização e aí a gente consegue depois novamente continuar o processo de deformação a frio. Então, após os ciclos de deformação a frio, esse material é aquecido até cerca de 0,5 vezes o TH, o que ocorre o amaciamento. Então, esse processo a gente normalmente chama ele só de recristalização ou também de recristalização estática. Por quê? Porque não ocorre deformação durante a etapa de recristalização.
se durante o processo de conformação, consequentemente, houver um processo de recristalização simultaneamente, essa recristalização a gente chama ela de recristalização dinâmica. Como está ali, é chamado assim porque ele ocorre em conjunto com a deformação a quente. E aí, ela aumenta nossas possibilidades, digamos assim, porque esse processo ele é responsável por extensas deformações nos metais. Então, durante o processo de conformação, a gente já está recristalizando. Então, isso aí permite mais e mais deformações naqueles metais. Porém, nem todos os metais são capazes de sofrer esse processo de recristalização dinâmica. Como um exemplo ali, a gente tem as ligas de alumínio, magnésio. Então, para esses, ocorre uma recristalização estática após a conformação com a redução da temperatura dos metais. Outra coisa bem importante, principalmente nos processos de deformação a quente, é a questão do processo de difusão dos metais. Então, a difusão, vocês já devem saber, ela é influenciada por alguns fatores, principalmente temperatura e tempo. Então, quanto maior a temperatura, maior a facilidade do processo de difusão. E isso é muito importante no processo de conformação, porque a gente pode ter ali algumas heterogeneidades, algumas segregações, e é importante tomar cuidado com esse tempo e temperatura de difusão. Então, principalmente quando a gente quer eliminar essas heterogeneidades químicas e quando desejamos acelerar processos que dependam da difusão, como exemplo a esferoidização. Se a gente quer uma peça conformada com uma microestrutura esferoidizada, a gente tem que facilitar esse processo de difusão. Mas se a gente quer, por outro lado, vamos pôr em aços que formam lá um sulfeto de ferro, por exemplo. Esse sulfeto de ferro ele tem uma temperatura de fusão mais baixa, né, que o aço, então ele acaba fundindo antes. Então, dependendo da temperatura com que a gente tá processando esse metal aí, eles podem acabar sendo difundidos dentro do aço ou eles acabam se tornando líquido antes e podem gerar algum tipo de defeito ali. E isso depois pode ser prejudicial, então, no processo de conformação. Outro fator que influencia nos processos de conformação é a influência da velocidade de deformação. Então a gente já comentou quando a gente deforma um metal ali, parte da energia cedida a esse metal vai ser transformada em calor, muito em função das forças de atrito que ocorrem ali entre o metal e o ferramental de conformação, né? Então, quanto maior a velocidade de deformação, menor será a dissipação desse calor e, consequentemente, maior será a temperatura de processamento. Então, esse é um problema muito importante, já também voltando um pouco ali na influência da temperatura, né? Porque onde o aumento dessa temperatura pode causar a fusão do metal, caso a tua temperatura inicial seja alta demais. Então, a temperatura no início do processo já seja muito alta. Esses processos de deformação elevam ainda mais a temperatura e a gente pode acabar chegando na temperatura de fusão do metal e aí se perde o processo, né? Então a velocidade de deformação ela interfere sobre a tensão necessária para deformar um metal, especialmente quando a gente está falando em altos valores de TH. Então essa dependência vai ser dada por essa lei aqui, onde ela diz, onde o Y é a tensão de escoamento do material, ele é igual a uma constante y0 vezes a velocidade de deformação elevada a uma constante m. A velocidade de deformação
vai ser definida por esse epsilon ponto, que é igual então ali a diferencial da deformação pela diferencial do tempo. E a velocidade então é dada em segundos, né? Menos 1. O m que a gente comentou aqui, esqueci de colocar no slide anterior, ele é definido como coeficiente de sensibilidade da tensão de escoamento à velocidade de deformação. Aqui a gente tem alguns valores desses coeficientes já são bem conhecidos, né? São tabelados. Então aqui a gente tem alguns valores de m em função da temperatura de processamento e em função também do nível de compressão que está sendo aplicado. Então ali, vocês parem um pouquinho o vídeo agora e vejam ali, a gente tem para condições do alumínio a temperatura ambiente, 150 graus, a 550 graus, que é próximo da temperatura de fusão. Então, para compressões de 10, 20, 30, 40, 50%. Tem também para o cobre, para o ferro. Então, esses valores já são bem conhecidos e são tabelados. A gente tem também os valores do Y0, né, da constante Y0. Também, para as mesmas condições, alumínio, cobre e ferro, desde temperatura ambiente até a temperatura de fusão deles, para valores de compressão de 10, 20, 30, 40 e 50%. Então, normalmente, para a obtenção desses valores, o ensaio que é utilizado é o ensaio de compressão, né? O que o ensaio de tração não permite que a gente obtenha esses valores da tensão de escoamento para grandes deformações, perdão, porque com grandes deformações no ensaio de tração a gente já está entrando naquela região, formando aquele pescoço, aquela estricção, e não permite que a gente obtenha mais os valores, né? Então, por isso é importante que para esses ensaios, para a obtenção de M e Y0, sejam feitos ensaios de compressão. Os valores de M eles variam também com a temperatura homóloga. Então aqui a gente tem um gráfico da variação desse parâmetro, valor de M em função da temperatura homóloga, para alumínio, cobre e um aço com 0,17% de carbono. Então a gente observa ali que quanto maior TH, também vai ficando maior o valor de M. Então a tensão de escoamento dos metais ela é mais sensível à velocidade de deformação à medida que a temperatura cresce. Isso é obviamente, né? A gente já vem batendo nessa tecla, quanto maior a temperatura, mais fácil é a gente conformar a determinado metal. Isso significa que a gente vai ter uma velocidade de deformação maior também. Então, à medida que a velocidade de deformação cresce, também aumenta o valor de TH, que deve ser alcançado para trabalhar no regime de deformação a quente. Os processos de amaciamento do metal durante a deformação, eles são todos ativados pela temperatura, né? Para a gente amaciar um metal, a gente tem que dar mais calor para ele, né? E maiores velocidades de deformação exigem que esses metais passem em menor tempo no processo, o que somente vai acontecer se a gente aumentar o valor de TH. Variáveis metalúrgicas, como elas influenciam no processo de conformação. Então, desde a ciência dos materiais, a gente vem comentando lá que as propriedades dos metais elas são extremamente ligadas à sua composição e microestrutura. Para quem teve a disciplina comigo, toda ela eu enfoco no qual é a influência da microestrutura nas propriedades. Desde lá
o momento da ligação entre os átomos e o que ele influencia nas propriedades, até depois as características microestruturais. Então a gente fala também que metais puros possuem pontos de fusão normalmente mais altos e, consequentemente, uma resistência mecânica mais elevada. A adição dos elementos nesses metais puros vai influenciar, vai alterar essa situação, normalmente reduzindo as temperaturas do início da fusão, porém ainda aumenta ainda mais a sua resistência. Então os metais, a adição de elementos de liga, normalmente ela ocorre quando a gente quer mudar, né? Normalmente a temperatura de processamento desse material, mas quer manter a resistência mecânica ou elevar ainda mais a resistência mecânica dessa liga. Pensando na resistência mecânica, ligas são mais difíceis de conformar a quente que os seus metais puros. Por quê? Porque a máxima temperatura de trabalho é mais baixa. Então, quando a gente adiciona elementos de liga, a gente acaba ultrapassando alguns limites e pode ter a precipitação de uma segunda fase. Então, a gente vai adicionando elementos de liga até o momento que ocorre uma saturação naquela solução ali, né? Então, quando a gente tem a saturação, a gente tem a precipitação de uma segunda fase. Um exemplo lá são os nossos ácidos carbono. Então, quanto mais carbono a gente vai adicionando, chega um momento, chega um limite onde a gente satura aquele ferro com carbono e aí a gente começa a ter uma precipitação de uma outra fase e aí a gente tem justamente o nosso ácido carbono. A microestrutura dos materiais ela é um arranjo espacial dessas diversas fases presentes. Então a gente tem um exemplo do aço carbono. A gente pode ter lá uma microestrutura formada por ferrita e cementita e as suas variantes, né? Então a gente pode ter perlita, austenita, enfim, tem dependendo da composição de carbono, a gente vai estar variando a, a proporção dessas fases aí, também dependendo da temperatura. As propriedades das misturas elas são afetadas por essas microestruturas, né? Então, as propriedades mecânicas, né, desses ácidos vão estar sendo alteradas em função da composição deles, da proporção de fases que eles apresentam, porque tem fases que elas são mais macias, tem fases que são mais duras, e muitas vezes elas coexistem no mesmo material, né? Então, as propriedades vão depender dessas misturas. De regra, em princípio, quanto maior a quantidade de uma segunda fase, maior será seu efeito, tanto no sentido de aumentar quanto diminuir a resistência da mistura. Se for uma segunda fase que tem um efeito de incrementar a resistência, né, ela vai fazer isso, ou do contrário, ela pode também diminuir a resistência daquela mistura. Quanto mais finamente dispersa essa segunda fase, maior será o aumento da resistência. Então isso tem muito a ver também com o tamanho de grão. Quanto menor o tamanho de grão, a gente vai ter uma maior resistência mecânica nos materiais. Um exemplo, a cementita que está mais finamente dispersa nos ácidos carbono hipoeutetoides, ela está mais finamente dispersa nos ácidos normalizados do que nos recosidos. Então, ácidos normalizados vão ter uma maior resistência mecânica do que os recosidos. Essa segunda fase também ela é muito importante porque ela influencia sobre a área de interface entre a matriz e segunda fase. Então, se ela está mais finamente dispersa ou dispersa de forma mais grosseira, ela vai estar alterando essa área de interface. Quanto maior a interface, maior será o efeito da segunda fase. Exemplo, ácidos onde a cementita está presente na forma de lamelas,
ela tem uma resistência mecânica maior do que onde ela está na forma de esferas. Que é esse exemplo aqui. Aqui a cementita está disposta na forma de lamelas. A gente tem a nossa perlita, uma lamela de ferrita, uma de cementita. Então a área de interface entre ela, que é uma segunda fase, e a ferrita, que é a fase primária, ela é muito maior do que nesse caso aqui, onde ela está na forma de esferas. Essa área de interface maior vai aumentar então a resistência mecânica dessa peça. Então, da mesma forma como eu comentei, a gente aplica isso para tamanho de grão. Quanto menor o grão, maior a área da superfície do contorno de grão e maior resistência vai ter o material. Quando a segunda fase ela possui um ponto de fusão menor que a matriz, a temperatura do processamento pode ser suficiente para fundir essa fase, podendo ocorrer rupturas durante o processo de deformação, que é um fenômeno que a gente chama de fragilidade a quente, porque a gente vai ter ali uma fase que já está líquida, né? Possui uma resistência então muito menor, e esses vazios, esses espaços aí que podem se formar, eles podem ser concentradores de tensão e acabar fragilizando o restante da peça, consequentemente ocasionando rupturas. Então esse é um fenômeno que é comum para os aços ressulfurados, onde a gente tem muito enxofre. A gente coloca enxofre para melhorar a usinagem desses aços. Então, se não houver um nível de manganês suficiente nesse aço, vai haver a formação de sulfetos de ferro, que ocorre então eles se fundem, né, a 900 graus Celsius, temperatura mais baixa que a fusão do aço. E isso pode gerar então essas rupturas. Essas segundas fases elas podem também, durante um processo de laminação, por exemplo, fazer com que elas se alonguem no sentido da laminação. Esse processo de alongamento vai dar um aspecto de formação de fibras dessa fase, e esse processo aí de fibragem vai introduzir uma anisotropia nas propriedades mecânicas dos metais. Então, dependendo da direção que for medida aquela propriedade, a gente vai ter valores diferentes dela. Então, elas apresentam comumente maior resistência à fadiga e ductilidade na direção paralela às fibras do que nas direções normais a esta. E isso pode não ser tão interessante dependendo da forma com que a peça for carregada depois, né? Formabilidade dos metais. Então, formabilidade é a capacidade da gente dar forma, né? A facilidade da gente dar forma para esses metais. Então, eles possuem grande capacidade de sofrer mudanças de forma, né? Dentre as classificações de metais, é um diferencial deles, né? Fornecendo peças em condições satisfatórias de uso. No entanto, como a gente viu, a gente tem limites como as estricções, quando a gente começa já a começar o início da fratura, né, do rompimento das ligações dos metais, a flambagem e a fratura. Então, quando a gente aplica forças de tração aos metais, a gente vê lá, bem no alto, lá no limite máximo de resistência, limite máximo de tensão, né, que começa a ocorrer o fenômeno de estricção. Então, a gente vai ter uma deformação localizada naquele metal ali, naquela liga. E isso não é interessante, né? Porque a gente sabe que é ali que vai ocorrer depois essa fratura. Então, devido a essa situação, a conformação mecânica dos metais se dá normalmente em condições que envolvem tensões de compressão. Então, a gente evita ao máximo aplicar grandes tensões de tração nessas peças, porque vai ocorrer esse processo de estricção.
Então é preferível a gente ter tensões compressivas nos processos de deformação. Mesmo no caso da trefilação, eu já comentei um pouco com vocês que a trefilação a gente vai fazer aquele fio passar por uma fieira ali, por uma matriz, né, onde vai gerar aquela diminuição da seção, mas a gente precisa tracionar um pouco aquele fio para fazer ele sair, ele atravessar aquela matriz. Então, mesmo naqueles casos, as tensões de tração elas têm que ser reduzidas para a gente evitar que ocorra essa estricção do fio. Então, se a gente aplicar tensões de tração excessivas, no arame após a saída dessa fieira pode ocorrer essa deformação plástica e levar à formação de estricções e à ruptura do material, o que inviabilizaria o nosso processo, né? Então, mesmo nos processos de trefilação, a gente tem um envolvimento maior das tensões de compressão. Elas são aplicadas, então, no contato entre a matriz, a fieira e o arame. Então, ali, o fato de ela atravessar aquela redução ali vai aplicar uma tensão de compressão no material e vai ser essa a maior responsável pela deformação. Um outro problema é o problema de flambagem, que é importante em operações envolvendo a compressão de peças que são muito finas. Um exemplo, o recalcamento de barras na etapa de forjamento. Só que esse é um problema que normalmente ele é puramente geométrico, né, e pode ser resolvido se a gente diminuir o comprimento sobre compressão ou então aumentar a área da seção transversal da peça. Aqui são alguns desses exemplos aí de flambagem. Então ocorre ali a variação geométrica na peça, né? Isso pode ser resolvido então alterando as variáveis geométricas durante o processo. O maior problema no processo de conformação é a fratura, porque no momento que começa a ocorrer a fratura, a gente simplesmente perde a peça, né? Então não é preciso que a peça se rompa em duas ou mais partes para que seja caracterizada uma fratura. Então a pequena ruptura é suficiente para a gente inutilizar a peça. Então um exemplo dessa ocorrência são as fraturas internas nos arames durante o processo de trefilação. Isso a gente vai ver um pouco melhor quando a gente falar sobre o processo de trefilação. Ou então as trincas ao longo de barras laminadas a quente, que a gente também vai ver melhor durante a aula de laminação. Então essa fratura durante a conformação ela inicia com a formação localizada de poros no metal. Esses poros eles crescem e coalescem num processo típico de fratura dúctil. Esses poros eles podem aparecer em torno de inclusões, então se esse material já vem com algum tipo de inclusão, esses poros vão surgir nessas inclusões, de preferência em locais onde haja uma componente hidrostática de tração no estado de tensões vigentes, né? Então, se a gente tiver algum concentrador de tensão ali nesse material, vai ser ali que vai começar a ocorrer esses poros. Porém, não existe uma análise completa ainda das fraturas na conformação. Tudo vai de caso a caso. Se ocorre um caso pontual, se analisa aquele caso que está ocorrendo. Ainda a gente não tem uma base muito sólida de referência, né? Então a gente vai caso a caso. Então a gente tem alguns autores comentam principalmente no processo de recalcamento a frio de cilindros. Então alguns estudos mostram que a fratura ela ocorre para certas combinações de deformações principais superficiais. Então a gente tem ali na primeira figura ali o recalcamento a frio dos cilindros e as medidas de suas deformações principais superficiais. Então a gente vai ter deformação axial
e a deformação circunferencial. Ali eu não vou cobrar muito essa parte, mas aqui a gente tem as equações que definem elas. Então a deformação axial vai ser o logaritmo natural do h sobre h0, e a deformação circunferencial, logaritmo natural de w sobre w0, ou então do diâmetro, né? Diâmetro final sobre diâmetro inicial. E para algumas combinações, então, entre a deformação circunferencial e a deformação axial, podem ocorrer, então, os processos de fratura. Então, a gente tem aqui, para algumas combinações, vai ocorrer essa fratura. Então, aqui tem dois exemplos diferentes, né? Em função do material também, vai mudar esses valores de combinação. Então, a análise da formabilidade na deformação a quente normalmente ela é feita através de ensaios de compressão, tração estática e sob impacto, e torção a quente, onde a gente vai medir a deformação do material sem que ele se rompa. Então, principalmente na tração estática, a gente vai ali até o momento de resistência máxima. A partir dali a gente não pode utilizar esses dados, né? Porque ele já está começando a romper. Então, a maior dificuldade desses ensaios é que o estado de tensões e deformações é diferente daqueles encontrados durante o processamento. Isso pode pode levar a gente a cometer erros muito grandes. Então esse é o principal problema, porque a gente tem uma condição diferente daquela condição que é encontrada no processamento. E é muito difícil a gente reproduzir essas condições nos ensaios convencionais. Então isso pode levar a gente a ter alguns erros de resultado. E agora, pessoal, vai ficar um probleminha aí para vocês resolverem. Depois a gente pode, na aula das dúvidas, eu resolver junto com vocês. Mas é uma questão bem interessante para a gente pensar esse problema. Vamos supor que a gente conseguisse laminar o gelo a uma temperatura de menos 10 graus Celsius. Esse processo de laminação seria um processo de deformação a frio ou um processo de deformação a quente? Fica a questão. Façam em casa. Lembrando que a fórmula para a gente verificar se é um trabalho a frio ou a quente está relacionada à temperatura homóloga, né? Atenção, utilizem os valores em Kelvin. E a temperatura de fusão aqui, vocês utilizem ela para o gelo. Quando é que o gelo se torna líquido? Beleza? Então, pensem nesse problema aí. Se alguém tiver alguma dificuldade ou quiser saber a resposta, a gente fala lá quando a gente for tirar as dúvidas. Beleza, pessoal? Valeu, obrigado por quem assistiu a aula até aqui e até a nossa próxima aula.